Senado cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Um governo do povo, uma democracia. Está na mão de todos o destino de uma cidade, de um estado, de um país. A escolha do candidato nas eleições representa qual rumo que queremos para a vida da população. O futuro depende de nós e, através do voto, que construímos um amanhã diferente. A própria história mostra isso, né? Que você deve votar de uma maneira consciente, já que foi uma luta dos nossos antepassados, né, de toda uma história aí do Brasil. Antes de termos as eleições livres de hoje, foi preciso muita luta e combate à ditadura militar. Nas décadas de 60 e 70, a liberdade de expressão e pensamento era repreendida com violência e prisões. Naquela época, foram os jovens que brigaram pela democracia. A política não era tema de discussão somente a cada 2 anos. Fazia parte da conversa diária. As universidades eram grandes centros de debate. Os centros acadêmicos, órgãos livres, etc., promoviam grandes debates sobre temas nacionais. Não era só o problema da escola. Você tinha as festinhas de sábado, você tinha os encontros, os bailes dos centros acadêmicos, mas você tinha os debates ao mesmo tempo. Wanderley Caixe conta que foi após o Ato Institucional 5 em 68 que começaram a ter problemas. O advogado e muitos companheiros dele foram presos e torturados, mas era preciso denunciar a ditadura. Denúncia eram uns papéis compridinhos, de papel de seda, que você fazia em letra minúscula, etc. Depois dobrava aquilo, virava, etc. Colocava papel celofane em volta para não umedecer, colocava entre o dente e a gengiva aqui. E na visita da companheira, então, um beijo levava esse papel para a boca dela e ela, então, lá fora entregava para os contatos que iam mandar isso para New York Times, Herald Tribune. A mobilização dos jovens atualmente não é mais a mesma. A política não faz mais parte das conversas do dia a dia. A corrupção fez as instituições perderem a credibilidade e o voto não tem mais importância. Se eu não pudesse, eu acho que não votaria, não. Por quê? Igual eu falei, o jeito que anda, tá muito bagunçado. Roubalheira. Vou votar mesmo porque né, é obrigado a votar, senão não votaria, não. Vai votar nesse ano? Infelizmente, sim. Por que infelizmente? É porque hoje em dia tá difícil ter pessoas honestas e tudo mais, então é difícil você votar para uma pessoa que não valoriza o seu voto, que só critica e humilha cada vez mais a nacionalidade brasileira. Se não fosse obrigado a votar, você votaria? Não. Por quê? Porque eu tô dando oportunidade, às vezes, para uma pessoa que não vale a pena. Todo mundo quer entrar pra política porque é um dinheiro fácil, né? Então tem um monte de deputado. Aí você vê, todo mundo quer, é João de não sei o quê, fulano de não sei da onde, tudo quer entrar, né? Porque é um dinheiro mais fácil que ganha, né? Nunca tem alguém que cumpre pela palavra, né? Então por que eu ia votar? Perder meu tempo pra quê? Pesquisa das Nações Unidas mostra que a corrupção e os políticos são as maiores vergonhas brasileiras. A desconfiança neles atingiu 80% dos entrevistados. Esse descrédito vem das atitudes reais, políticas e administrativas das nossas elites políticas ou ampliando um pouco mais da classe política brasileira, que tem dado motivos para que as pessoas, tem dado motivo para que o eleitorado, tem dado motivo para que os grupos sociais olhem para a política e não vejam nela um retorno da confiança que nós depositamos nos nossos políticos ao elegê-los. Na contramão dessas estatísticas, o professor Luiz Kleber tenta nessa escola pública desmistificar o meio político. Durante as aulas, a discussão sobre a importância do voto não pode faltar. E parece que a lição foi repassada e aprendida pelos estudantes. Muitos adolescentes que são acomodados, entendeu? Eles veem as coisas erradas e não reivindicam seus direitos. Isso antigamente não acontecia, igual aconteceu na ditadura militar, sabe? Os jovens iam pra rua, reivindicavam, e isso não acontece hoje em dia. Quem deseja escolher um cidadão para representar, a escola já vai ajudando a preparar, né? Então o voto com 16 anos é como se também fosse também uma preparação, um aprendizado, né? Para lá fora estar fazendo uma boa escolha também. Dentro do colégio, os adolescentes iniciam na política através do Grêmio Estudantil.
Vitor já foi vice e é o atual presidente do movimento. Assim pode nascer um grande político ou um cidadão comum, para você aprender a ser um bom homem, uma boa mulher lá na frente, pensar no seu futuro. Não só aqui viver a juventude de hoje em dia, que a juventude hoje em dia não está nem aí para nada. Neste ano, a Justiça incentivou os jovens entre 16 e 18 anos a tirarem o primeiro título de eleitor. Mesmo não sendo obrigatório, muitos compareceram aos cartórios, mas falta vontade própria. Hoje eles representam somente 1% do eleitorado ribeirão-pretano. A gente sente que por espontaneidade são poucos. A maioria vieram porque as escolas agendaram ou trazidos pelo pai e pela mãe, né? Alguns até por iniciativa própria, mas ainda são poucos. Como será o futuro das novas gerações? Estudos indicam que atualmente os jovens não acreditam mais no papel transformador deles na sociedade. Mas é importante tentar mudar essa história. Pensar no outro, pensar no Brasil, pensar nos pobres, pensar nas pessoas que não têm saúde, que não têm um bom atendimento, etc. Quer dizer, eu acho que é isso, quer dizer, é se doar. É importante se doar pelo outro, pela sociedade, e isso é muito importante, e ter um juízo crítico de tudo que você lê, de tudo que você ouve. O voto é importante porque a gente vai estar exercendo o nosso papel de cidadão e mais pra frente a gente vai poder cobrar. Entendeu? Porque se a gente não votar, a gente não vai ter o direito de poder ficar reivindicando o que a gente não praticou, entendeu? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Reportagem especial de Gustavo Batista para o Jornal da Clube.